Você vai assistir agora Hora da Verdade. Eu não sei você, mas eu sou um chorador. Choro por qualquer coisa, reprise de novela ou filme de terror, por gratidão ou por felicidade, por alguém que partiu. Ah, como choro de saudade. Choro por ver alguém chorando e mesmo em festa de aniversário, por ver um cão com o rabinho abanando e até receber o meu salário. De manhã, à tarde, à noite, não importa, pois quando a emoção explode em meu peito, abre-se a comporta. Ao ouvir uma música romântica ou mesmo um forrozinho, já chorei escutando um samba, já chorei por um chorinho. Chorei em mesa de bar, no cinema, na floricultura, em festa de casamento e até em baile de formatura. Na igreja, ao ver a imagem da cruz, choro só de pensar no sofrimento de Jesus. Lágrimas brotam dos olhos, mas vêm do coração. Por isso choro ao ver nesse meu país a injustiça, a corrupção. Enfim, já me acostumei a ser assim, um chorador, e nem ligo quando dizem que homem não chora, pois sei que a lágrima que em mim aflora não tem sexo, não tem cor. São gotas de sentimento cuja a nascente é o amor. Muito boa noite para vocês, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, né? Eu falei aí do choro, mas o choro não é antagônico à alegria e, portanto, a gente está abrindo esse programa com muita alegria, porque nós estamos trazendo aqui ele que com certeza traz muita alegria para muita gente, para muitos animais, e que é o Dr. Hélio, que está aqui com a gente, veterinário. Já eu vou ler um pouquinho da trajetória dele nessa área de atuação. Mas muito boa noite, Hélio, obrigado pela presença com a gente aqui. Boa noite, William. Eu que agradeço, né? Primeiramente já devo dizer que eu sou seu fã desde lá atrás, né? Sempre assisti e é um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Sobre essa área que hoje ela cresceu muito, né? Mas eu queria começar com uma pergunta de caráter assim, emocional. Eu abri o programa falando de chorador e você se considera um chorador também, assim como eu, ou um pouco menos? Como é que é essa história de... Me considero. Eu sou muito chorão. Muito também. Chorão, sou emotivo. Choro com desenho. Minha esposa gosta de assistir filme. Eu falo assim, não, eu não vou assistir filme, não, porque eu sou chorão mesmo. Você chora de desenho animado? Choro com desenho animado. Nossa. E quando eu comecei minha carreira, eu chorava todo dia. Dormia chorando, acordava chorando, porque eu queria resolver o problema de todo mundo, né? Até a gente descobrir que a gente não é Deus, né? Apesar da gente tentar resolver o problema de todo mundo, mas eu sempre fui muito chorão. E você nessa sua profissão, com certeza, a gente vai falar com detalhes sobre isso, mas, por exemplo, né, as pessoas têm uma relação, hoje, cada vez mais próxima dos animais, de uma maneira geral, principalmente do cão, do gato, mas, enfim, de animais. E, certamente, quando um desses pets de estimação falecem, certamente há um choro incontido e essas pessoas acabam levando isso para a sua clínica, para o seu contato. Como você consegue, naquele momento, talvez tentar ou não separar um pouquinho o profissional do emocional? É difícil, é muito difícil. Eu confesso que no começo eu chorei várias vezes, junto com os clientes, né? Com os donos do pet. Eu não gosto nem muito de lembrar, porque daí eu começo a lembrar dos meus, né? Eu vou começar a chorar aqui também. Mas a gente chora por dentro, porque você tem que se conter, né? E profissionalmente você tem que manter uma certa postura, porque senão, né, alguém tem que segurar a barra, segurar, né? A situação alguém ali, tem né? que segurar a situação ali, né? Tem que ser um pouquinho mais sensato diante desse momento, que é um momento muito duro, né? Para o proprietário, né? Para o tutor. E é muito duro para a gente também, sabe? Porque é um momento de frustração profissional, né? E esse ponto de frustração profissional me gerou aí, quando eu iniciei a carreira, uma gastrite
nervosa aí que eu levei por anos e anos a fio. Usualmente se diz que uma pessoa que vai fazer veterinária, né, curso de veterinária, é uma pessoa que lá atrás estava muito ligada aos animais. Não sei se isso é genérico ou se todo mundo é assim, mas qual a sua ideia de ter feito o curso de veterinário? Você sempre foi uma pessoa que lá, quando criança, já gostava de animais? Gostava de... Já. Eu sou paranaense, né? Ah, tá. Nasci em Bandeirantes, Paraná, fui criado no interior. E desde pequeno eu sempre criei galinha, porquinho da Índia, tive cavalo, cachorro, então eu sempre mexi com animais e sabia que era aquilo que eu queria, né? O único ponto assim de interrogação que surgiu na minha cabeça foi realmente na época do vestibular de decidir, né? Eu achava que talvez, pelo fato de gostar muito, talvez eu não aguentaria a barra. Entendi. Né? E é difícil mesmo, para quem gosta é difícil. Né? Mas eu acabei escolhendo a área certa, no momento certo e me sinto realizado porque eu faço o que eu gosto. Né? E não me cansa fazer o que eu faço. Eu costumo dizer que quem faz o que gosta, com certeza gera nas outras pessoas o mesmo gostar, né? Ou seja, a pessoa acaba gostando do que você faz, né? E eu vou ler um pouquinho aqui do currículo resumido, né? Dr. Hélio Ferreira Júnior, ele é formado em Medicina Veterinária e Gestão Comercial, com especializações nas áreas de clínica médica de pequenos animais, clínica cirúrgica de pequenos animais, neurologia, ortopedia veterinária, ultrassonografia, eletrocardiografia e ecodopplercardiografia, tem MBA também em gestão de pessoas. Atualmente orienta e participa da equipe administrativa e estratégica do Hospital Clinicão e orienta o corpo técnico de médicos veterinários do hospital. Tem atuado com mais ênfase nas áreas de cirurgia geral, ortopedia, cardiologia e neurocirurgia. Doutora, nós começamos a falar também dessa questão do animal e da presença cada vez mais efetiva na vida das pessoas, né? E até a gente, um pouco antes do programa, falava-se aquela frase que diz que o cão é o melhor amigo do homem. Hoje é literal isso, me parece que as pessoas têm o cão, às vezes, como o único amigo, né? O cão sempre foi um amigo fiel, né? E considerado o melhor amigo porque ele não entra em conflito conosco, né? Muitas vezes você perde um bom amigo por conta de uma verdade que ele te fala, ou por conta de alguma coisa que ele faz e te desaponta, né? E o cão não faz isso, então ele acabou realmente substituindo, né, o melhor amigo. Não é para ser assim, mas é o que está acontecendo, né? E agora, com relação às trocas que a gente tem com eles, né, de cumplicidade, de amizade, como é que eu posso falar? De sinceridade, é o que está fazendo com que ele ganhe cada vez mais espaço dentro das casas, né? Não só o cão, o gato também. O gato, principalmente, né? Aquela visão que o pessoal tinha de gatuno, que gato é mau, não sei o quê, não é bem assim não. O gato é um bichinho bem legal mesmo. Porque tem gente que fala assim, não, eu gosto tem gente que fala, eu gosto de gato, mas não gosto de cão. Mas tem gente também que fala o contrário, né? Uhum. Como é que é a relação, assim, tipo, existe alguma coisa que define que as pessoas gostam mais de gato ou mais de cão, ou isso para cada pessoa é uma situação diferenciada? Olha, eu diria que existem perfis de proprietários, né? Hoje dizem tutores, né? Uhum. Perfis de tutores e que vão gostar mais de gato e perfis de tutores que vão ter uma afinidade maior com o cão. Em países europeus existe uma inversão entre gatos e cães. Lá eles têm mais gatos do que cães. Por quê? Questão de espaço. Se você, por exemplo, mora num apartamento, teu gato não vai ficar latindo de noite, não vai arranhar a porta. São animais assim que você não precisa de ensinar ele a fazer xixi e cocô no lugar certo. Eles se viram muito bem sozinhos. Agora os cães não, já são bem mais dependentes da gente, né? Então, de acordo com o perfil mesmo da pessoa, ela vai encontrar o melhor pet para ela.
que seja um gato, que seja um cão, e dentro dos cães diversas raças, né? Que existem raças que combinam mais com o perfil, né? A pessoa é mais atlética, mais caseira, então existem essas diferenciações aí, e que muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração quando vai adquirir um pet. Não é raro você ter, por exemplo, uma pessoa que arruma um labrador, um golden, para dentro de um apartamento, né? Então isso é bem comum. Essa questão, a gente está tocando também numa questão chamada posse responsável, né? Por exemplo, e você disse com propriedade que muita gente hoje opta por ter um cachorro, um gato, sei lá, sem um pouco de estudar um pouco o próprio contexto onde a pessoa vive, né? Existe talvez um certo modismo dessa história de ter um animal, isso é moda e aí acaba tendo essas distorções, né? Bom, vamos lá. Esse é o primeiro erro. O primeiro erro é você escolher um pet por moda, né? Então, e a gente sabe o que isso acarreta, né? Há uns 15 anos atrás virou moda o pitbull. Então, pessoas pegavam por modismo, não sabe, primeiro não pensava que é um bicho que vai viver 14, 15, 16 anos, né? Às vezes não tinha espaço, não tinha a menor intenção de ter como companheiro, e sim por status, porque às vezes aquilo lá vira um objeto. A pessoa arruma um animal, às vezes um cachorro, porque todo mundo está tendo aquele cachorro, é a mesma coisa o cara querer comprar um iPhone, porque todo mundo tem iPhone. E não pensa nas consequências, não pensa que é um ser vivo, que vai precisar dessa pessoa por no mínimo aí uns 13, 14, 15 anos. E também tem uma outra questão, eu vejo muita gente falando assim, pegando um cachorro pequenininho, né? Todo cachorro, todo bebê, tudo que é pequenininho, parece que é mais bonitinho. E aí as pessoas falam, nossa, que gracinha. Aí pega esse animalzinho, que é pequenininho, e leva para sua casa. Só que com o tempo também há o crescimento daquilo, né? E aquilo que era bibelô passa a ter um outro, porque usualmente também eu vejo, até para você complementar a tua avaliação sobre isso, eu vejo muitas pessoas falando da questão do animal que tem em casa e tal, sem ter um pensamento, que nem você disse, de que as pessoas falam assim, não, o amor do animal, ele não exige nada. Eu discordo, né? Ele exige algumas coisas que você tem que doar a ele, né? Primeiro o seguinte, exige tempo. Você tem que fazer um planejamento de que você vai precisar de sair para passear, levar para fazer um xixi, um cocô. Você vai ter que dar uma atenção, né? Não é uma planta. Mesmo uma planta precisa de atenção, também, não é? Ela precisa de adubo, precisa de água, sol, às vezes, dependendo. Precisa. A gente sombra, precisa de sol também. Então, primeiro é isso. Primeiro falta às vezes o planejamento. Segundo, é o que você falou, compra o cachorro, ou pega, ou adquire, e não faz as contas que ele vai crescer, que vai precisar de mais espaço, que nessa fase que ele é filhote, ele vai destruir as coisas, né? Vai morder o sofá, o pé da cama, vai destruir o chinelo que você mais gosta, vai fazer cocô no lugar errado. Então a pessoa tem que estar ciente disso. Eu acho que se a pessoa adquire um pet, adquire um animalzinho sabendo das coisas que ele vai passar com ele no início, sabendo que vai ter que lidar com ele até o final da vida dele, fazer vacinas, vermífugo, levar ao veterinário, né, levar para passear, talvez até um adestrador. Então a pessoa tem que quantificar isso daí. Não é simplesmente você comprar, porque a pessoa que compra um tênis, uma roupa por status, ela põe no guarda-roupa, acabou. O pet não. O gato, o cachorro, ele precisa de você, né? Durante 15 anos eu fui voluntário na Associação Protetora. E a gente se deparava com várias situações desse tipo. De pessoas que abandonavam os animais, né? De maus tratos, de gente que arrumava um cachorro e depois não queria mais, aí queria dar de todo jeito,
não importasse para quem, porque aí também está um problema, né? A pessoa quer se desfazer e não está nem aí para onde vai. Existia a feirinha de doação, que a Associação Protetora sempre fazia, a feirinha de doação. A pessoa acabava de pegar um cachorrinho, dava uma volta na praça, quando a gente ia ver, o cachorrinho estava solto lá de novo. Então, essas situações, você diria que, aí talvez, eu não sei se... Qual que seria o caminho para uma pessoa falar, não, eu acho que eu decidi ter um animal. Você acha que valeria a pena, eu não sei se eu precisaria disso, mas consultar um veterinário até para sentar com ele e falar, olha, eu estou querendo ter um animal, eu sei que é um pouco preventivo demais, acho que é difícil às vezes as pessoas agirem assim. Você acha que era um bom caminho? Ou se a pessoa ir lá no Google, pesquisar e buscar informações, também é uma outra situação? Bom, os dois caminhos são válidos, né? Consultar o veterinário vou ser bem sério com você que é muito raro. São poucas as pessoas que vão atrás da gente para conversar com a preventivamente, gente. Preventivamente. Qual que é o estilo de vida, qual que é o tipo de pet que se adequa mais ao estilo de vida daquela pessoa, né? O ambiente. E poucas são as pessoas que vão atrás da gente. Mas adestrador também é um cara bom para poder dar essas dicas. Né? Se a pessoa realmente, hoje em dia, está na palma da mão o conhecimento, se a pessoa realmente quer buscar o conhecimento, mas eu acho que a primeira coisa que está faltando mesmo é a educação. É a educação. Sabia? E educação é berço, vem de casa. E o que você diz como educação, para detalhar um pouco mais isso? Olha, responsabilidade, posse responsável, sabe? Porque você está lidando com um ser vivo, né? Então, assim, se a pessoa não tem capacidade de gerir nem a própria vida, às vezes, né? Não tem capacidade de limpar o próprio quarto, de arrumar o banheiro, de arrumar a cama, quem dirá cuidar de um ser vivo, né? Sim. O que também penso que alterou nessa relação do homem e o animal, principalmente esses animais um pouco mais destacados ou mais comuns, que são o gato e o cachorro, é que as pessoas levaram para dentro das suas casas, e eu não sei se eu estou errado no que eu vou afirmar, mas parece que existia uma separação muito grande entre o animal e os homens. Os animais ficavam fora da casa, usualmente, comiam a comida que sobrava do almoço, do jantar, da família. E hoje essas situações se inverteram todas. Hoje muitos animais moram dentro das casas, dormem nas camas dos seus tutores e até a alimentação, depois a gente pode falar, também teve algumas alterações. Esse é um quadro genérico do que aconteceu também. Isso é positivo? Levar o animal para dentro de casa é positivo ou depende muito da relação? Como é que é isso? Tá. É assim, eu poderia dizer que tem duas fases, né? As fases dos nossos pais, dos nossos avós, onde realmente o cão, o gato era tratado dessa maneira, né? E até por isso mesmo eles tinham uma outra visão, né? Não tinha tanto apego também emocional. E quando o cachorro e o gato começou a vir para dentro de casa, eu acho que foi meio que uma descoberta também. Porque as pessoas também começaram a descobrir que esses seres vivos, eles interagem. Eles têm o jeitinho deles de conversar com a gente, de interagir com a gente, sabe? Eles têm as manias deles. Então, assim, e aí você nota que o que a gente faz, o que a gente sente, o que a gente faz no dia a dia, parece que é meio instintivo, porque eles também fazem da mesma maneira. E outra coisa, muitas vezes esse convívio próximo, eles pegam trejeitos nossos, eles pegam manias nossas, de acordar a tal hora, dormir a tal hora, fazer isso, fazer... Então eles pegam essas manias nossas. Aí com essa descoberta de que eles são muito mais do que animais, né? Que eles são seres vivos que interagem com a gente de maneira emocional e afetiva,
a gente começa a ver o benefício que o animal traz, que o pet traz, né? Então, para a criança, para a educação da criança, de você pôr responsabilidade em lavar o potinho, pôr a ração, sair para passear, saber que está cuidando de um ser vivo, aquele afeto que eles têm, né? Isso daí já vai gerando um ser humano melhor dentro da sua casa. Já vai gerando um ser humano melhor. Para você ter uma ideia, nós temos uma parceria, né, com a doutora Maura, o Fabiano, que é adestrador também, e até um pessoal interessante para você trazer aqui. Um prazer. Né, eles fazem uma parceria junto com o Hospital Santa Casa e levam os pets lá para Santa Casa. Trabalho bonito. Para visitar as pessoas que estão lá enfermas, né? E assim, a alegria que eles levam lá, a felicidade que eles levam lá, essa troca que a gente tem com eles, faz com que a gente também fique um ser humano melhor. Tá? Então, assim, eu acho que essa mudança foi por bem. Agora, é lógico, a partir do momento que você tem um pet dentro de casa, ele tem que estar vermifugado, você tem que controlar pulga, carrapato, né? Tem que estar limpinho, até porque eles são passíveis de adquirir doenças, né? E algumas dessas doenças são consideradas zoonoses. Zoonoses são doenças de animais que podem passar para a gente, né? A raiva é uma zoonose, alguns tipos de verminose são zoonose, sarnas são zoonose. Então, e aí vem o médico veterinário, né? Que é para poder fazer esse meio de campo entre a qualidade de vida e a troca que você vai ter de experiência com o pet, com saúde. Perfeito. Doutora, nós vamos para o primeiro intervalo e eu vou fazer uma pergunta aqui, meio que eu posso considerar uma pergunta saia justa. E me ocorreu ela agora, por isso que a gente fala, programa é sempre assim, às vezes você está pensando em algumas coisas, vem outras ideias e é importante que seja assim, dessa maneira, nessa conversa. Mas tem perguntas que são polêmicas, né? Sim. E eu vou fazê-la em relação a isso. Nós temos em Poços de Caldas um movimento que diz que as charretes são prejudiciais ao cavalo e ao animal, não sei. Outras pessoas dizem que não, que o animal, o cavalo sempre foi assim, tratado e tal. Eu queria saber, você me responde, por favor, não só a mim, né, dá até de uma reflexão, qual é a sua opinião a respeito desse cenário, né, em relação às charretes. Agora o prefeito já afirmou que vai ter uma mudança, que as charretes serão elétricas, né, não vai usar mais o cavalo. Isso talvez a médio e longo prazo, mas enfim, eu queria saber a pergunta. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Hélio a respeito dessa área tão importante para todos nós, que é a área da medicina veterinária. Não saia daí que já a gente volta. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta no Hora da Verdade e você viu aí no intervalo nosso essa questão da alimentação natural, que é um assunto também que já a gente vai comentar aqui qual a opinião do Dr. Hélio a respeito disso, mas no bloco anterior a gente conversou e nós perguntamos ao Dr. Hélio em relação às charretes, qual é a opinião dele aqui, principalmente que é um problema local, né, uma questão polêmica. Eu queria saber a opinião do Dr. Hélio sobre isso. Olha, eu acho que o prefeito foi muito assertivo na decisão dele, né, de mudar para charretes elétricas. A cidade cresceu demais, não comporta mais esse tipo de serviço e da maneira que está sendo feita, né, com esse trânsito doido que a gente tem aí, né, essa quantidade de carro. Eu concordo que o cavalo é um animal de tração,
mas não para ser usado dessa maneira que eles são usados aqui em Poços de Caldas, né? Então, eu acho Você acha que o trânsito também seria um elemento significativo de impacto ao cavalo? altamente estressante. Altamente Altamente estressante para o cavalo. O trânsito, a quantidade de gente que muitas vezes colocam na charrete para eles puxarem, né? Nem seria essa questão, perdão a interrupção, mas nem seria essa questão de se o animal é bem tratado posteriormente. Se ele recebe lá as suas alimentações, se ele tem lavagem, limpeza e higienização. Nem seria isso o problema maior, seria exatamente essa questão do trânsito e dos impactos, além dessa questão do peso, né? Então, pois é, se para a gente tem cotas de insalubridade, se a gente tem que passar por um técnico do trabalho que vai aferir se você está escutando menos ou mais, você imagina esse coitado correndo na avenida com essa quantidade de carro, essa quantidade de barulho, né, esse estresse. Realmente não é um ambiente para eles. Eu acho assim que não sou contra o uso do cavalo. O charreteiro, vamos chamar. E nem o charreteiro, não sou contra o charreteiro, mas do jeito que é feito hoje é errado, e eu acho que o prefeito foi muito assertivo. De repente, aí, se houvesse alguma área rural, né, que pudesse fazer passeios, porque Poços de Caldas é muito lindo, Poços de Caldas é uma cidade maravilhosa, com vários encantos naturais aí, então eu acho que eles poderiam ser melhor alocados. Aquela questão, só para aprofundar, de você ter a ferradura, e essa ferradura ser colocada, e ele passar por uma área de asfalto, isso também tem um impacto nas articulações dos animais, ou isso nem tanto? Não, a ferradura ela é utilizada para proteção do casco. Do né? casco, Porque especificamente. se eles não usassem essa ferradura Seria aí, muito aí pior. ia doer muito mais. Perfeito. Doutora, tem pergunta aqui que às vezes me manda pelo celular, o Augusto, nosso amigo, perguntou, eu vou fazer essa pergunta já, em relação, ele de ser contra que se coloquem roupas nos animais. E tem muita gente nessa época do frio, inclusive, que encapa o animalzinho de frio. Qual que é a resposta em relação a isso? Olha, é assim, ó. Um pouco é vaidade, né? E o outro pouco é o próprio cachorrinho mesmo. Tem cachorro que adora botar roupinha e tem cachorro que odeia por roupa, né? Então, assim, eu acho que da mesma maneira que eu tinha falado anteriormente, no bloco anterior, que os cães vão pegando os trejeitos das pessoas, né? Então, você olha às vezes para um pet, o pet é o proprietário inscrito, né? Até na vaidade, né? E o proprietário gosta de deixar ele vaidoso. E tem realmente cachorrinho que adora roupa, sabe? Apesar de não ser fisiologicamente, entre aspas, o mais indicado. É lógico que a gente está numa cidade fria, né? E eu tenho pacientes que sentem muito frio nessa época do ano. Principalmente aqueles pequenininhos, pincher, né? Dash. Então esses cães aí, eles parecem que não foram muito feitos para o frio, não. E tem cachorros, eu não sei, aí também você falou dessa raça, eu lembrei de cachorros que parece que específicos para o frio, que é o São Bernardo, é isso? São Bernardo. Esse São Bernardo, por exemplo, se você põe num lugar muito quente, também certamente vai ter um impacto, né? Tem outros cães que também, dessa proposta de frio e quente? Tem, certamente. Nós temos, por exemplo, cães da raça, que são chamados braquicefálicos, né, que seriam bulldog inglês, bulldog francês, pug. São cães que eles já têm uma dificuldade respiratória, então para regiões muito quentes, né, esses cães aí eles não se adaptam muito bem, não. Da mesma maneira que o São Bernardo também numa região muito quente não se adaptaria bem. Muito bem. O João Cunha, nosso amigo aqui, já esteve no programa, inclusive ele e a irmã dele, a Nani People, né, que hoje mandou um joinha agradecendo aí também a presença do Dr. Hélio aqui. E ele diz o seguinte: boa noite, William, tudo bem?
melhor agora. Estou aqui curtindo o seu programa e quero dizer que a esposa do Dr. Hélio, a doutora Ana Paula, é a médica da Vivi, a nossa pet. Eles são excelentes profissionais, todas as vezes que precisei da doutora Ana Paula, foi super bem atendido. Parabéns pelo programa aí, doutor João. A sua esposa também é veterinária. Essa relação de 2 veterinários em casa, não precisa explicar muito, mas como é que é isso, doutor Hélio? 2 pessoas que têm a mesma... Isso ajuda no relacionamento, na compreensão? Olha, Pergunta de caráter íntimo, né? Mas, enfim. Eu diria que é fantástico, viu? Inclusive, nós conhecemos vários casais que são veterinários, né? Então, eu acho que a gente se completa, não só na área, né? Sim. Como fora dela também, né? Então, é bem legal, é complementar. A gente não tem um dia que a gente não tem um assunto, né? Então, às vezes assunto profissional, sim, né? Uma análise, né? Sim, então é muito bom. Eu estive lá e posso testemunhar que não a conhecia, mas realmente ela é muito simpática, tanto quanto o Dr. Hélio. E tenho certeza também que muita gente, que às vezes quando eu vou entrevistar alguém aqui, eu recebo muitas mensagens e ambos são muito queridos aí pela população, pelo trabalho que realizam aí frente à Clinicão e o atendimento que proporcionam aos pets e aos tutores. Uma outra questão que sempre se coloca, eu até puxei um pouco o assunto, é a questão da alimentação dos animais. Eu vou pedir para colocar novamente o filminho da Mais Natural, por favor. Dá para colocar para mim aí, Adriano, para a gente ilustrar um pouquinho essa situação? A alimentação natural? Pode ser, por favor. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo o que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Eu acho que deu algum probleminha aí, porque parece que eu estou fora da tela, não estou me vendo aí, deu um escuro aqui, deu um apagão, acho. Aconteceu algum problema técnico aí, Adriano? Agora voltei. Parece que estava a imagem, eu não estava aparecendo, estava, como diz o outro, estava sem feição, né? Está proseando, mas sem feição. Doutor Hélio, com relação a essa questão, dizem no mundo, vamos dizer, dos seres humanos, né? De uma maneira geral, do homem, é que a gente é o que comemos, né? É o que a gente digere. No caso dos animais também, esses impactos da alimentação natural e da questão da ração, como é que é esse universo da alimentação para pets, para animais de maneira geral? Como você mesmo disse, a saúde nossa entra pela boca, né? Sim. Então a gente tem que fazer com que o nosso alimento seja nosso primeiro remédio, né? A alimentação natural, ela evoluiu muito, porque antigamente a gente tinha uma visão de alimentação natural que era pegar arroz, um resto de comida e pro cachorro ali, né? E o que viesse ali no meio. O que viesse no meio, né? E assim, eu acho que é mais um nicho dentro da área pet, né? Inclusive dentro da área de veterinária. Então hoje nós temos profissionais, né, veterinários e não veterinários, com capacidade de fazer uma dieta balanceada e adequada àquele paciente. Sim. Né? Eu digo paciente porque assim, esse pessoal que mexe com alimentação natural, ele tem capacidade de fazer uma alimentação extremamente bem balanceada, individualizada para um paciente renal, né, um paciente nefropata, para um paciente cardiopata, para um paciente diabético, né, para fazer um emagrecimento, um paciente que tem alergia alimentar e, portanto, existem alguns tipos de alimento que ele não pode comer. Então, assim, é uma área que evoluiu bastante, a gente não pode simplesmente fingir que não está acontecendo, né? Eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Que
Tem os tutores que vão continuar dando ração, às vezes até pela praticidade e tudo. Tem tutor que vai optar pela alimentação natural, mas que opte por uma alimentação que seja bem feita, bem idealizada, né, balanceada, porque o maior problema que a gente tinha lá antigamente, lá dos nossos avós, nossos pais, era de má nutrição mesmo. Então existiam doenças, né, comuns em fase de desenvolvimento do filhote, que eram inerentes à falta de alguns nutrientes. Entendi. Uma outra questão que eu acho que é uma curiosidade minha, talvez de muita gente, eu ouço falar isso há muito tempo, eu não sei se isso é verídico. A questão da idade do animal, né? do cachorro, principalmente do cão, não sei se o gato tem a mesma contagem. Dizem que a cada ano, eu escuto sempre falar, quantos anos tem o teu cãozinho? 2 anos, então os 2 tem 14, multiplica por 7. Como é que é essa contagem, se é que existe essa contagem dos anos de um animal? Na realidade, essa contagem é uma contagem genérica, né? Uma média aritmética, vamos dizer assim. Porque o que acontece? A diversidade da raça canina, né? Ela é muito grande. Então você tem um chihuahua, que vai pesar no máximo aí 1,2 kg, 1,5 kg, e você tem um dog alemão de 90 quilos. O que acontece é o seguinte: cães maiores, na maioria das vezes, eles demoram mais para chegar na maturidade, mas depois que chegam na maturidade, eles envelhecem muito rápido. Cães de raça pequena, eles chegam na maturidade muito cedo, às vezes com 6 meses, 7, 8, já está na maturidade, só que eles têm uma longevidade maior, então eles vivem muito mais. Então, se você fizer essa média de 6, 7 por ano, não dá. Porque cada caso é um caso, né? Cada raça. Depois de uma certa idade, sim, é mais ou menos isso. Vamos botar aí depois uns 3, 4 anos, seria mais ou menos isso. Mas, por exemplo, um cachorrinho com 6, 7 meses, uma fêmea entrando no primeiro cio, né, seria uma menina de 14, 13, não é? Então não dá, essa conta não dá. Então existe hoje tabelas diferentes. Para raças diferentes. Existem tabelas de acordo com o porte, não para raças. Entendi. No caso, se a gente for comparar essas duas questões que a gente está abordando mais, gato e cachorro. Certo. Quais são as diferenças também de idade? Também chega essa ideia? O gato, normalmente, ele é mais longevo. Entendi. O gato é mais longevo. Não como uma tartaruga, por exemplo. Não como uma tartaruga. Não como um jabuti, jabuti. Né, que a gente sabe que vive bastante, né? Inclusive, eu tenho um casal lá em casa também. De jabuti? De jabuti. Eles têm... Um está com 38 anos. Sua casa, por acaso, tá é um zoológico? Tem cão? Tem... Eu moro numa chácara. Uma chácara, né? Então já dá para ter vários animais ali. Tem galinheiro também. Que barato. Esse fato, por exemplo, a gente está falando muito de animais muito conhecidos, mas é claro que tem o cavalo, tem vários tipos de animais. Na sua clínica, atende-se todo e qualquer tipo de animal ou animais de grande porte não, animais de pequeno porte, como é isso? Animais de grande porte, não. Não, até porque a gente não tem estrutura, né? Você precisa de uma estrutura adequada. E quais seriam? Um cavalo, uma vaca? Um cavalo, uma vaca, até uma cabra mesmo, né? Uma ovelha, um touro. Então esses animais, a gente chama isso de animais, eles de animais de produção, né? Que são animais de roça, de fazenda, né? Suínos também.
Então, a gente, na medicina veterinária, quando você faz o curso de medicina veterinária, você estuda todos. É um curso, vamos dizer assim, para um clínico geral, né? Sim. Então, você aprende tudo. Depois, quando você se forma, você vai se especializando e afunilando o seu conhecimento. Você já pensou em dar aula como professor universitário? Já chegou a pensar sobre isso? Ou já foi convidado e não quis? Como é que é essa situação do mundo acadêmico? Porque me parece, até pela tua própria explanação e da tua própria vivência, né, que isso seria interessante para o ensino aí universitário. Eu fui durante 2 anos, né, instrutor lá em São Paulo, no curso de pós-graduação de ortopedia, né? Então eu fiz a especialização, depois fiquei mais 2 anos como instrutor, ajudando lá e tal. Aqui eu não tive nenhuma experiência acadêmica. Né? Apesar de já ter feito algumas palestras na faculdade, mas assim, já pensei, já dispensei, já pensei de novo. Minha esposa, ela está fazendo mestrado na USP, né? E ela gosta muito de dar aula, mas eu não sei até quando não, né? Porque absorve muito, né, teu tempo, talvez. Sim, né? sim. O que acontece? Eu tenho um tempo de serviço, né? Só que a gente leva serviço para casa, né? Então, a gente acostuma não dormir, às vezes, quando você leva um problema para casa. Então, em casa, você dorme pensando naquele problema, acorda de madrugada para estudar aquilo que você está tentando resolver e isso te consome muito tempo. Aí você tem que planejar a aula, corrigir prova. Então, isso aí eu deixo para os mestres mesmo, que já tem toda essa bagagem para poder continuar. Meu tempo não bate. E outra, a gente tem muito estagiário, né? A gente dá muito estágio lá. Então, hoje, no hospital, a gente tem uma média aí de 6 estagiários por mês. Olha, fazendo rodízio. Né? Então, tem estagiário na parte diurna, de tarde, finais de semana. Tem, inclusive, alguns que fazem noturno, porque às vezes trabalham também e não conseguem bater os horários. A gente fala que todas as áreas cresceram, evoluíram muito, a tecnologia trouxe muita inovação. No caso da medicina veterinária, isso também ocorreu. Hoje ela é uma medicina veterinária diferente de alguns anos atrás. E quais foram as introduções, as inovações desses últimos tempos? Poxa, é demais, viu? Olha, não parece, mas eu tô com 23 anos já. De profissão? De carreira? Só de clinicão, de carreira. 23 anos. Então você terminou de tinha uns 5 anos de idade, né? Pois é. Mas assim, eu vi tudo, eu vi as coisas mudando realmente na minha frente. Desde quando eu me formei, sabe, conceitos, inclusive coisas que você aprende. Por isso que você tem que estar sempre reciclando, sempre fazendo curso, participando de congresso, fazendo especialização, porque as coisas vão mudando mesmo, né? Então hoje, o que a gente oferece não só de tecnologia, mas de conhecimento é infinitamente maior do que a gente tinha 20 anos atrás. Infinitamente maior. Então, hoje você tem uma estrutura dentro do hospital veterinário que é uma estrutura parecida com o hospital humano. Bem parecido mesmo. Em termos de equipamentos? Em termos de equipamento. A única coisa, assim, existem alguns equipamentos que são mais caros, né? E, portanto, assim, não é tão fácil a gente conseguir adquirir, mas mesmo assim, em algumas cidades da região aqui, a gente consegue enviar um paciente, por exemplo, para fazer uma tomografia, fazer uma ressonância, né? Mas no quesito a ultrassonografia, radiografia, ecocardiografia, eletro, um centro cirúrgico muito bem arrumado, oftalmo, então fisioterapia e reabilitação, a gente tem muita coisa hoje, bem legal mesmo. Se fala muito desse universo online, que é uma das questões que hoje muitas áreas absorveram, então tem atendimento online. Ainda não dá para fazer, ou já tem atendimentos online para animais. Isso já existe? É comum, não? Olha,
Em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. Então, o Conselho de Medicina Veterinária liberou, por exemplo, a parte nutricional. Então, uma veterinária especializada em nutrologia, por exemplo, ela pode, à distância, fazer uma orientação. Tá? A outra maneira que a gente tem também seria, por exemplo, se você não tem naquela região sua um especialista na área X, mas você tem um médico veterinário capacitado. Esse médico veterinário, ele é tutoriado à distância por um especialista que possa orientá-lo a pegar aquele caso clínico e tocar para frente. Entendi. Né? Nesse ponto, sim, mas sem a presença do médico veterinário, não. E falar em tocar em frente, a gente vai para mais um intervalo e já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje. Sai daí. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo o que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta e o papo continua aqui, viu? No intervalo a gente continua conversando, então pegou um pedacinho do papo nosso aí. Mas você que acompanha sempre esses programas sabe que eu normalmente venho com uma roupinha aqui, sempre adequada, eu acredito, até porque a moda masculina acontece em Poços de Caldas, no Hora da Verdade, através de quem? Da Luiz Jordan, que fica ali na Rua Prefeito Chagas 70A, as imagens internas da loja aí para você que ainda não foi lá, mas olha só, lá tem tudo para moda masculina, para quem sabe se vestir bem, assim como o Dr. Hélio aqui está realmente muito bem vestido e com certeza conhece lá tudo que a Luiz Jordan tem a oferecer para o homem que sabe se vestir bem. Tem calças, camisas, sapatos, blazers, enfim, e agora nesse inverno também tem muitas inovações. Essa roupa, por exemplo, que eu estou vestindo hoje, essa blusa aqui, é exatamente uma roupa que você encontra por lá, em outras cores, é claro, então vale a pena a sua presença lá na Luiz Jordan. E vale também a pena, mudando um pouco de assunto, a você que está aí construindo, você que tem uma casa e que quer dar um upgrade aí na sua casa, vale a pena você dar uma chegadinha lá na Marmoraria do Contorno e conhecer todas as pedras artesanais, tudo que a marmoraria tem para oferecer, com aquele atendimento, com aquela assistência do meu amigo Tiãozinho e a sua filha também que está por lá, para você realmente fazer a sua casa ficar ainda mais bonita, ok? Dá uma chegadinha lá na Marmoraria do Contorno, Avenida Vereador Edmundo Cadilho, 2615. E aqui a gente, chegando quase ao final, ainda tem um tempinho ainda para a gente conversar com o Dr. Hélio a respeito desse universo, né, que é o mundo pet, né, que a gente fala dos animais de estimação e que é uma área que hoje em dia tangencia a vida da sociedade de uma maneira muito importante e eu queria conversar inclusive sobre esses aspectos que você começou a citar, da importância do animal inclusive como elemento de cura, né? Hoje a gente vê o cavalo, por exemplo, acho que aqui em Poços a gente tem um trabalho importante nessa área. Tem sim. O pet em si, não só o cão, né, o cavalo também, que você falou, essa troca que tem, ele vem para você sem te julgar, ele não te julga. Não quer saber se você está careca, se você é gordo, se você é magro, não quer saber tem a cor da sua pele, não quer saber que religião você é. Se você é rico, né, ou pobre, né? Pois é, ele não quer. Ele quer fazer aquela troca com você, ele quer te cheirar, te passar o focinho, né? Então, assim, e esse afeto, por mais singelo que seja, causa uma conexão, né? E essa conexão faz muito bem. É a conexão que nós, seres humanos, também estamos perdendo, né? Infelizmente. Hoje em dia a gente está mais distante, né? Eu costumo, até já escrevi um texto sobre isso, que hoje a gente tem os animais de estimação.
cada vez mais presente, porque a gente deixou de se estimar também, né? Os seres humanos começaram a se afastar e se aproximar dos animais, porque enxergam neles essa troca sem preconceitos, né? E sem querer algo mais, né? A troca por interesse ou por qualquer tipo de coisa. Então isso é real, né? A gente não pode fugir disso, né? É real e além de ser real, faz muito bem, né? Humaniza, né? Humaniza. Então, assim, na realidade existem vários, diversos. Se você entrar no YouTube ou procurar, você vai ver que tem vários trabalhos em cima de reabilitação com animais, né? Inclusive para pessoas dependentes de droga também, né? Então, não só para pessoas com deficiência física ou então com deficiência cognitiva, mas para usuários também. Então existe um projeto bem legal. E bem legal eu trouxe no Hora da Verdade, há um tempo atrás, agora me fugiu um pouquinho o nome, Valigora, que é uma profissional que tem livros publicados falando com os animais. E ela, inclusive, dá cursos dessa questão de poder entrar no universo dos animais e conversar com eles. Você acha isso possível? É real? Você acredita nessa possibilidade? Ou você acha que não é muito por aí? É mais a segunda saia justa de hoje. Olha... Eu não só acredito, mas como tenho convicção que é real a comunicação com os animais. Existe um livro, O Homem que Ouvia o Cavalo, os Cavalos, né? Essa pessoa, esse senhor, ele é vivo até hoje, é um norte-americano. E ele foi quem inventou a doma racional de cavalos, né? Então, se você digitar aí na internet, você vai achar o nome dele aí. Agora, de cabeça, eu não estou me lembrando mais. Só que, assim, ele consegue essa conexão com os animais. Só que tem uma coisa, a gente tem que, em tudo quanto é coisa, a gente tem que fugir dos charlatões, né? Porque existem pessoas que vão, às vezes, realmente se aproveitar da situação, inventar histórias, né, de que conseguiu conversar e de que disse isso, disse aquilo. Não. A conexão que você faz, por exemplo, e com cães, né? Então, cães, a gente tem aí livros de adestradores aí, muito bons, que te ensina a fazer conexão com os cães, de acordo com o instinto deles, né? Da mesma maneira que esse senhor, que agora me fugiu o nome mesmo, realmente, eu já li esse livro umas 2 vezes, sim, recomendo, que ele adquiriu uma maneira de fazer conexão com o cavalo. E o livro é fantástico, porque ele começa assim... Não, ia falar outro nome. Ele começa assim... Qual é que é o nome do livro, só pra gente... O Homem que Ouve os Cavalos. O Homem que Ouve os Cavalos. Tá. Se você digitar aí, você vai ver. Claro, tentar. Bom, o livro ele começa com essa pessoa chegando na Inglaterra para domar um potro que nunca foi domado, e a rainha da Inglaterra lá esperando ele domar esse potro. E, se eu não me engano, em 15 minutos ele consegue selar o potro e botar alguém para andar em cima desse potro. Que coisa. Monty Roberts. Monty Roberts, ele é vivo até hoje, o Monty Roberts. Exatamente. Sabe? É fantástico, é fantástico. Então, do mesmo jeito que o nome da pessoa que eu entrevistei, que eu esqueci o nome, que só lembrava o sobrenome da Valigora, é Sheila Valigora. Ela esteve aqui no programa. Ela tem um livro também muito interessante chamado Falando com os Animais. Então, assim, dá para fazer essa conexão, mas você tem que estar aberto. E você tem que entender como é que eles pensam. Né? Porque eles não pensam igual a gente. Uma outra situação que a gente vive em Poços para localizar um problema é a questão daqueles macaquinhos, que eu estou chamando de macaquinhos no Cristo, que sempre aparece por ali e tal, e que também hoje
tem uma proximidade com as casas e existe ali uma situação, às vezes, difícil de compreender. Como é que é isso, essa relação com os... não é sagui, não? Sagui, né? É. Com esses macacos. Por que eles agem dessa maneira? Exatamente porque aprendemos a alimentá-los, não deveríamos? Como é que é isso? Justamente, a partir do momento que a gente acaba com a mata deles, né, e onde eles tinham ali a subsistência deles, eles vão procurar comida. É lógico. E eles são muito inteligentes, né? Realmente não tem muita coisa para fazer, não. Né? Não tem, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. É ter lá, deixar as portas fechadas para quem mora perto, né? Porque eles são danados mesmo, são danados. Olha, pra você ter uma ideia, lá em casa a gente trata dos passarinhos lá, né? E tem um casal de... gente, hoje tô... Tem um casal de passarinhos lá. Um casal de passarinho, cardeal. Cardeal. Que é um passarinho que tem um topetinho vermelhinho assim. O cardeal entra dentro da cozinha lá na hora do café e come com a gente. Gosta de bolo de iogurte. Então, eu acho que o dia que ele não for, quando vocês estiverem comendo, você fala, o que será que aconteceu com o cardeal que não veio aqui hoje? Pois é. Porque a gente se acostuma também. Né? E a gente já botou o nome nele, ele chama Zé. Ah, chama Zé. Cadê o Zé? O dia que o Zé não aparece... Você fala, tem alguma coisa acontecendo já. Ué, nós estamos quase chegando ao final do programa Hora da Verdade. Essa situação, quais são assim os principais, para ser um pouco genérico, quais são os principais problemas que você tem atendido na sua clínica que poderiam ser evitados? Que as pessoas às vezes têm com certos animais e poderia ter sido evitados por algum tipo de situação dentro das casas mesmo. Aí você está falando em problema físico ou problema emocional? Problema físico. Problema físico, né? Olha, uma das coisas assim, que é mais comum da gente atender é o tumor de mama, tumor mamário em cadela, câncer de mama, e poderia ser evitado com a castração precoce. Entendi. Então a gente sabe que estatisticamente na fêmea, na cadela, se você castrar ela antes do primeiro cio, você diminui em 98% a chance de ter câncer de mama, já que o câncer de mama na cadela está intimamente correlacionado com o hormônio. Entendi. Então seria uma situação possível. Evitável, sim. Né, a maioria não, até hoje eu não peguei ainda nenhum dos cães que a gente castrou precocemente com câncer de mama, apesar que eu ainda tenho mais esses 2%, ainda não chegou para mim, né, em 20 anos, 23 anos. É uma estatística que comprova a sua situação. Né? Bom, Hélia, a gente está chegando ao final do programa, agora eu queria te deixar um espaço aí para suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua gentileza de estar aqui com a gente, né? Eu tenho certeza que esse programa atendeu, não dirimiu todas as dúvidas, que claro, as pessoas que têm animais em casa, elas têm perguntas muito específicas, né, relacionadas ao problema que o animal tem e tal, mas eu tenho certeza que boa parte daquilo que a gente poderia falar desse universo, a gente comentou aqui no programa e eu queria agradecer pelo seu conhecimento, você enriqueceu o Hora da Verdade, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Imagina, Willi, eu que agradeço, você deixa a gente muito à vontade aqui, né? Eu gostei muito desse papo, foi um papo assim, bem legal, gostoso, e assim, o que eu poderia dizer? Pet precisa de responsabilidade, cão, gato, cavalo, qualquer pet que você tiver. Então, ele vai precisar de você para comer, vai precisar na hora que ficar doente, vai precisar para os cuidados básicos, vacinas, né? E nós, como profissionais da medicina veterinária, e aqui em Poços de Caldas a gente tem uma dezena deles, né? E muitos bons profissionais, inclusive, graças a Deus, a gente lá no hospital, eu especificamente tenho amizade com todo mundo, e acho que quando vocês precisarem, né, procurem realmente um profissional habilitado para orientar, cuidar e dar esse suporte mesmo que eles merecem.
sem dúvida alguma, merecem muito. Muito obrigado, então, ao Dr. Hélio, que esteve aqui com a gente, e a você, né? Hoje, lembrando que a gente tem um dia especial, hoje também, essa noite, esse dia, para quem é religioso, para quem acredita, para quem tem fé. Hoje é dia de Santa Rita, né? Então, para você que tem fé aí, que Santa Rita continue nos abençoando, e a você também, a toda a sua família. Uma ótima semana para você, até segunda, se Deus assim o permitir, ele falar. Grande abraço.